O Rafael e o Neto que cravou o Fernando Diniz com 99% de chance de ser o novo técnico do Corinthians. Negociação parece que tá avançando, pelo que eu tô vendo, pelo que a gente tá analisando aqui. Ele vai ser o novo técnico do Corinthians, a não ser que aconteça uma reviravolta. E o plano B, que é o Silvinho, retorne ao Corinthians. Ele que treinou o Coringão lá em 2021. Então vamos ficar ligado aqui, qualquer momento o Corinthians pode anunciar o novo treinador. Comenta aí se você é a favor ou não do Fernando Diniz no Corinthians, ou dê uma sugestão aí de um nome que você gosta. Deixa o seu like, se inscreve no canal pra você não perder nada do Coringão. Tô sem mais relações, bora pro vídeo. Deixa eu falar, parabéns, hein, Memphis? Parabéns aí, Garro. Parabéns, jogadorzada do Corinthians. Vocês conseguiram derrubar o Dorival Júnior também. Que, por sinal, o presidente Alê, da Gaviões é Fiel, deu uma entrevista na 97, na Rádio 97, que vocês derrubaram, porque ele foi lá conversar com vocês na sexta-feira e ele falou, olha, os jogadores derrubaram o Dorival Júnior. Vocês derrubaram o Dorival Júnior pro Fernando Diniz. Prepara, hein? Prepara o coração, prepara tudo aí, prepara porque, meu Deus do céu, nós vai sofrer. Ah, nós vai sofrer, nós vai sofrer, nós vai sofrer, nós vai sofrer. Como diria Edson e Hudson, nós vai sofrer, sabe por quê? O Fernando Diniz, meu Deus do céu. Eu falei com o Cascão hoje, eu tinha uma ideia, Veloso, Souza e Godoy, que um dia ele ia treinar o Corinthians. Porque ele só cai pra cima. Eu tava torcendo também. Então eu sei que você tá torcendo. Ele só cai pra cima. Ele vai pro São Paulo, ele vai pro Vasco, vai pro Fluminense, daqui a pouco Seleção Brasileira. Aí vai. Não, e ele cai pro Corinthians. Num dos momentos mais difíceis da história do Corinthians, cai o Fernando Diniz de barco lá. Mas aí você perguntar pra mim, entre Tite, entre Vojvoda e entre Fernando Diniz, eu até escolho o Fernando Diniz. Se eu tivesse que escolher um dos três, eu escolheria o Fernando Diniz. Agora, o que vocês fizeram, o Memphis, esse Lingard, Zacarias, o cara que não vai, que não joga, que não tem... aí chega de helicóptero, vai embora, não tem nada... Eu não tenho problema com quem tem helicóptero. Eu tenho problema do cara que joga time, que é coletivo. Você vai com quem? Você vai com o Corinthians. Você vai embora com os jogadores. Não é verdade? Não, o cara vai de helicóptero, o cara vem, aí vai e faz aquela média desgraçada, que junto com as crianças, ir lá, e vem, e bota o negócio, olha como ele tá se vestindo, aí os caras do YouTube, os caras aí, olha como ele, corintiano foi o Dorival Júnior que aguentou não trazer jogadores, ganhar a Supercopa e também ganhar a Copa do Brasil. Desde 2016 o Corinthians não ganhava o título nacional, ganhou com o Dorival Júnior. E que, por sinal, era difícil o Veloso, Souza e Godoy, o Dorival Júnior continuar. Por quê? 9 partidas sem ganhar, sabe, um time morto, um time que não deu um chute no gol, tomou vareio contra o Curitiba, que, por sinal, o que aconteceu dentro do vestiário, que os jogadores ficaram bravos com o auxiliar do Dorival Júnior, que é o filho dele. O que você falou aí dentro do vestiário aí? Que eu fiquei sabendo hoje de manhã. Vocês acham que os caras não ligam pra mim de manhã? Vocês acham que eu não sei das coisas que acontecem? O que aconteceu com o Lucas Silvestre falou aí contra o Curitiba, que a boleirada ficou brava? E quando o boleiro ficou... E hoje, a boleirada, conversando com o Veloso ali no camarim, você não pode fazer nada pros moleques. Se você xingar um, o assessor fica bravo, a mulher fica brava, a amante fica brava, todo mundo fica bravo. Você não pode falar nada. Eu tô ainda me adaptando a 2 câmeras, tá? A hora que eu errar e olhar pra lá, que eu olho pra lá, não tem câmera, eu vou pra isso aqui. Então vocês vão se acostumando aí em relação às 2 câmeras que a gente tem aqui só. Aí é o seguinte, cara, é uma coisa, uma barbaridade. E vocês, jogadores, quem derrubou o Ramon Dias? Foi o Memphis na entrevista dele. O Memphis, quem contratou o Zacarias, pera um pouquinho. Então quer dizer que o Memphis pode tudo aí. E depois você vai querer dizer o que? Vai fazer uma musiquinha pra falar que eu ganho de... Pode fazer a música que você quiser. E vocês aí que pagam pau pra ele, que enche o saco dele de orgulho, o ego... Mas quem vocês pensam que esse cara é? Quem vocês pensam que esse cara é em relação ao Corinthians? O Corinthians teve Sócrates, meu irmão. Marcelinho Carioca, meu irmão. Eu quero ver, Fernando Diniz. E acho que 99,99% é você. Eu quero ver você xingando o André. Eu quero ver você xingando o Pedro Bidon. Eu quero ver você xingando todo mundo como você xinga no Vasco, como você xingou no São Paulo. Quero ver você fazer isso no Corinthians. Eu quero ver você maltratar o Memphis. Porque você vai ser amiguinho do Memphis, né?
você vai ser amiguinho do Garro. Eu quero ver qual vai ser o comportamento com o Hugo. Qual vai ser... Porque 99,99 é esse cara. É esse cara. É ele. É ele. Eu não posso gravar porque... Eu não tô aqui para ficar dando furo. Quem dá furo é o Thiago, da Canelada. Quem dá furo é o Rica Perrone, é o Thiago Leifert, é o que fazia com nós aqui. O cara que deu o maior furo foi ele. O Nicola. O Nicola. Você tem um cara que dá o furo desse jeito, de tudo é brincadeira. E o Léo Dias também do Melhor da Tarde. Não é verdade? Os caras não acertam uma, mas eles dão o furo. Eles não acertam uma. Né? Eu, quando erro aí... E outra coisa... Como o jogador que... Só um lance eu quero. Como o Arrascaeta caracterizou bem a ação que o jogador do Santos teve com ele. E o Arrascaeta mostrou bem qual foi a ação e a reação. Cabe ao árbitro analisar se aquilo está sendo fantasioso ou real. Por O que exemplo, me chama a atenção por favor, Veloso. é que o Yuri demonstra aí que ele quer jogar, ele quer Isso. disputar a bola. E- E o menino lá, o Não, ele segura, Gabriel, o o Vitor Vitor- Gabriel, ele nem olha a bola. Ele nem olha a vai- bola. Ele não tenta partir para Olha, jogar. pênalti, ó. Ele só fica ali com Isso. o Yuri e eu acho que isso ele impede o Yuri de Exata, jogar. isso. Aí muito mais inteligente da sua visão e passar, é assim, eu quero jogar, eu quero cabecear a bola, o cara me agarra, mas o que eu faço? Mas não tem, não tem briga de espaço, não tem briga de espaço aí, Souzinha. Onde você tá vendo briga de espaço aí que você falou? briga de Aonde? espaço. Fala, mostra pra mim. Tem briga de espaço, ele tá tentando ir e o cara tá aqui, ó, pegando ele, abrindo aqui o braço. Mas se o cara aqui, ó. tá pegando ele, Ó, tá- ó, abrindo, é pênalti. abrindo. Você não pode deixar o defensor ou o atacante passar. Você tem que O quê? obstruir ele, né? Você não pode deixar o cara passar. Não, tá. Agora, o Yuri tem que entender que não é a mãe dele pra ele subir no colo ali dela, né? Não, Ele você não quer quer... colocar a mãe do cara agora na parada? Não, é porque isso? assim, geralmente você pula no colo da sua mãe, do seu pai. Obstrução é Você não falta, sobe. né? Hã? Obstrução é falta, só se mudou. Mudou, Godoy, a obstrução? Não. A explicação do Souza não dá. Essa disputa pelo espaço, ela pode acontecer, mas não pode ser faltosa. Aí ela está sendo faltosa. E se tá sendo faltosa, o árbitro não viu, o VAR tem que ver, chama o árbitro, ó, vem cá, meu irmão, Pedro, né, que é o do VAR, né? Pedro, que é o nome do cara aí. Pega a foto deles, vamos deixar os caras famosos. Eu quero foto dos caras do VAR. Eu quero foto de todas as pessoas que fazem o VAR. A gente tem que fazer aqui o Cascão, eu quero foto de todos eles. Ó, então vamos lá. Se o cara segura, eu tento jogar, e aí Bom, pera um pouquinho. Pô, desculpa, cara. Eu tô tentando jogar, o outro fica parado. Eu abraço o cara. Você pode fazer isso aqui, né? Mas você não pode fazer falta. Você não pode agarrar o Paulo cara. Renato Moreira da Silva. Pega a foto do homem. Pega a foto e bota aqui. Godoy. Não, mas a gente não sabe se teve diálogo ou não, né? Se teve conversa ou não. Ou ficou naquela do... O VAR só vai se manifestar se o árbitro pedir ajuda. Ou, você não quer ver aqui o que aconteceu? Não, eu vi o que aconteceu, não foi nada. Então, a gente não sabe se teve diálogo ou não. Vamos lá. Tem o lance aí. Tem o lance do De Arrascaeta pro Flamengo. Tem o lance do Palmeiras. Paradinho, bonitinho, que eu pedi pra vocês hoje, 6h30 da manhã, que eu acordo cedo, né? O Márcio que tá aí, a Kit Kat que tá aí, o Cascão que tá aí. Queria mandar um beijo pra Jacarezinho, pro prefeito também, maravilhoso. Marcelo. Pro Marcelo, Nascimento, o Nascimento que fez o jogo lá, uma coisa incrível. Muito obrigado à cidade de Jacarezinho, um beijo no coração de vocês todos, principalmente do prefeito, que é um palmeirense, maravilhoso. Boa. Gente boa, uma cidade incrível. De 7 anos, quando eu fui pra agora, é outra cidade. Tá aí, ó, Paulo Renato Moreira da Silva Coelho, 30/5/89, Rio de Janeiro, hein? 5 jogos. Meu irmão, você não viu o lance? Você não viu, não? Ou você falou alguma coisa? Porque a gente não sabe, né, Godoy? Eu não sei se você falou. Essa que é o problema, de você analisar a imagem e não saber o desfecho, se houve diálogo ou não, ou se os dois tiveram a mesma interpretação. Não foi nada. Qual a ideia? Porque, por sinal, parabéns aí, jogadorzada, hein? Parabéns pra vocês que derrubaram o Dorival Júnior, hein? Vamos lá. Qual a diferença de um lance pro outro pra você, Souza? Ou os dois são iguais? Pra mim não é igual, né? O do Arrascaeta, o Arrascaeta já vem girando já, né? Já vem dando peão, né? Isso aí é só quando eu jogava peão lá em Maceió. Aí eu girava desse jeito, assim.
com o peão. Então, pra mim, os dois lances aí, nenhum dos dois foi pênalti. Pra você, Godoy, a imagem agora do Yuri Alberto, uma imagem que a gente teve, a outra imagem também da 90 minutos do Instagram aí. Tamo lá firme e forte. Qual a ideia desse lance e por quê? E por que Os dois lances, os defensores não querem que os atacantes joguem, concluam ou participem legal, limpo da bola. Aí, nesse lance, ele impede que o Yuri Alberto vá disputar a bola com o goleiro, a bola no alto ainda, ele poderia chegar para disputar. E lá, a mesma coisa. O Barreal impede que o Arrascaeta cabeceasse a bola. Cara, é inacreditável achar que não foi pênalti, mas eu respeito a opinião do Souza. E na hora que o cara vai subir, o cara dá uma... O cara segura o cara com o braço esquerdo e com o braço direito. E o VAR não vê com 12. E aí, não tem nada a ver com a parada do... Até engasguei. Não tem nada a ver com a parada em relação daquilo que o Corinthians jogou mal pra caramba. Foi um dos piores jogos. Mas a situação do lance desse é inadmissível o VAR não entrar e chamar o árbitro, Veloso. É, porque o Vitor Gabriel, ele tá de costas pra bola, né? Em nenhum momento ele faz nenhum movimento para tentar interceptar a bola. A preocupação dele é de impedir que o Yuri participe da jogada. E aí ele usa os braços, impedindo o Yuri de participar. Aí é falta. Pra mim é falta. Vamos lá, qual a ideia sua, Veloso, em relação ao Memphis? Tem aí o Memphis ontem lá, Cascão? Vamos lá, tem curtido. Parabéns pra você e Pedro Silveira. Você que fez o contrato com ele, é óbvio, né? Vocês são amigos. Tá lá, ó. Legal, né? 24 passagens. Deixa ele aí. Esse é o tal de Pedro Silveira. É o cara que era diretor financeiro, é ele? Diretor financeiro. Que arregaçou com o Corinthians. Mas ninguém dá pau em você, né, irmão? Aí parece que você saiu do Corinthians porque você não estava bem de saúde, uma coisa que me falaram, não sei se... Né? Espero que você esteja muito bem de saúde. Mas é fácil estar do lado do cara, dar camarote pro cara, 24 passagens, 3 milhões por mês, 1,5 milhão da Esporte e da Sorte, né? Deve 50 milhões, é bom, né? Fica amiguinho, né? Fica amiguinho, com todo mundo bonito, todo mundo legal. E o Corinthians sendo mandado embora. Quem que foi mandado embora? Dorival caiu. Quem que foi mandado embora? Dorival Júnior. Quem que é o responsável por tudo? Dorival Júnior. Aí, ó, 50 milhões deve pra ele, que é o contrato que você fez. Queria saber se você faria um contrato assim na sua empresa, né? E que, por sinal, me parece que você quer ser presidente do Corinthians também. Legal. Democraticamente vai lá. Que, por sinal, vocês surgem de uma coisa que ninguém sabe quem são. Ninguém sabe quem viu. Nunca ninguém viu. Nunca ninguém soube. Não tem ideia de quem foi, mas você fez o contrato. Foi você que fez o contrato com o Memphis. Aí vocês são amigos, né? Vocês são parceiro, camarote junto, dando risada, né? Porque o Vinícius Júnior contra o Rio, quando o Rio, o que fizeram com ele? Quebraram ele. Aí, ó. Tá aí, ó. Tá tudo bem. Tá tudo maravilhoso. Tá tudo legal. Camarote. Hotel maravilhoso. Vai de helicóptero, volta de helicóptero. Faz o que quer. Que é muito... Tudo corintiano aí. Eu nunca vi. Eu joguei bola durante 20 anos. Fiquei no Corinthians esse tempo todo. Aí sabe o que ele faz? Aí ele vai na favela. Aí vai lá na favela, aí faz o trap. Aí vai lá, conversa com os caras, faz amizade. Bom, eu sou Corinthians. Mas você joga? Você tava no campo? Ah, você vai jogar contra a Libertadores? Você vai jogar contra o Palmeiras? Você fez um gol no ano, mas aí tá aí os amigos, os caras que são corintianos, os corintianos, realmente. Corintiano de verdade é o Alê, que é o presidente da Gaviões. Tem ele falando aí, Cascão. Bota ele falando de novo aí, que os jogadores derrubaram o Dorival na sexta-feira. E que, por sinal, Alê, você falou pra mim na sexta-feira, que eu liguei pra você. Você mandou um áudio pra mim, eu não falo de áudio. Segura aí, eu não falo com ninguém de áudio, meu irmão. Áudio é o escambau, eu ligo. E que, por sinal, você é um baita corintiano e eu gosto de você. Eu gosto de você. E o que você fez aí, olha o que ele falou. Veloso, Souza e Godoy. Exatamente, os jogadores. Não podemos esquecer também os dirigentes, né? Estão pensando só em política dentro do clube e estão esquecendo a parte principal, que é o campo também. Deixar um recado para os dirigentes aí. Se não arrumar essa bagunça, nem eleição vai ter. A fiel torcida não vai deixar de ter eleição. Não adianta ficar debatendo política, sendo que tá essa bagunça em todas as esferas aí, ó. A política interna do Corinthians tá transcendendo para cá também, ó. Tá vindo pro campo também. E em relação aos jogadores, já conversamos uma vez, duas, três, quatro, não tem ideia, mano. Claramente aqui esse cara derrubou o técnico.
Claramente, pra nós aqui tá escancarado a falta de vontade desses caras. Quem quiser ir embora, pode ir embora, mano. Não tem problema nenhum. Que fique só a torcida aqui. Quem quiser representar nosso escudo aí, tá tudo certo. Agora não vamos admitir mais, acabou a paciência. Falei pra eles, mano. Nós falamos uma vez, duas, três. A última vez foi mais incisiva as ideias. Chamamos uma presença de todos os jogadores. Quando a gente vai lá, eles colocam são só 6, 7 jogadores que são os líderes, né? Tem líder nesse elenco aí. Por incrível que pareça, tem líder, né? Agora nós falamos com todos os jogadores. Agora nenhum deles quer tomar vergonha na cara, mano. Tá tirando a torcida aí, mano. Tá ligado? Rapaziada que viaja aí, ó, tá vendo o preço dos ingressos aí que nós estamos pagando caro. Nós pagamos o nosso bolso. E esse cara não representa absolutamente nada da história do Corinthians. Então acabou as ideias, acabou mesmo de verdade, mano. Se o salário tá em dia. Tá em dia o salário? Tá em dia. Tá em dia. Pergunta se o Osmar Stabile não está fazendo um escambau para deixar o salário em dia desse. Porque quando não tiver em dia, aí liga a assessora do fulano, aí liga o assessorzinho do ciclano, liga para você, liga para mim, nós ficamos sabendo, você fica sabendo no showball. Aí os caras usam a gente. Salário em dia, grana em dia. Não é verdade? Aí a torcida do Corinthians aqui, ó. Isso aqui que é torcida, irmão. Aqui, ó. Você não tem que torcer pra mim, tem que torcer pro Sócrates, tem que torcer pro... Mas o Memphis faz tudo o que ele quer. Daqui a pouco ele quer contratar o treinador também. Porque quem derrubou o Ramon Dias, Veloso, pra você naquela entrevista? Pra mim aquela entrevista foi decisiva, né? Falando que o time não evoluía, que não tinha jogado, que estava cruzando bola na área e que o Corinthians precisava ter ideias pra vencer os adversários, né? Depois daquela entrevista, caiu o Ramon Dias. Souza, o que você pensa? Aí, ó, identidade corintiana, as imagens aí da identidade corintiana, aí em relação ao protesto, em relação aos jogadores. Mas vocês aí, mas quando a gente fala bem de vocês, é obrigação da gente. É obrigação. Quando fala mal, é a minha obrigação também. E eu defendo aquilo que eu acho justo, aquilo que eu acho certo. Por exemplo, quem correu ontem? Ranieri. Esse cara é monstro. O único cara que deve ter perdido os 3 quilos. Cara que deu carrinho, que buscou, que cabeceou, que foi pra frente. O melhor jogador do Corinthians foi o Ranieri. O Ranieri foi o cara. Aí, vocês pagam um pau pra esse cara aí. O Ligard não deu um chute no gol. Zacarias, quem contratou? Foi o Memphis. Aí, Marcelo Paz, vocês não vão conversar com o Memphis em relação à contratação, que por sinal é 99,99 que seja o Fernando Diniz. O Fernando Diniz está preparado para isso aqui, meu querido Souza? Olha, ele já entrou no Vasco. O Vasco estava num momento difícil também, né? Financeiramente, com guerra políticas também dentro do seu clube. Tem que estar preparado, né, para dirigir o Corinthians nessa situação. Agora, o que me chama a atenção é que esses jogadores do Corinthians, a qual o Alê pontuou aí, parece que eles escolhem jogos para poder jogar, né? Eles jogam bem sempre com equipe. E quando você pega um jogador, a cabeça do jogador brasileiro, ele precisa mudar essa mentalidade. Às vezes você se prepara para um jogo durante alguns meses e quando você atinge aquele objetivo, você acaba sentando em cima daquela vitória. A gente precisa lembrar de uma entrevista do Bidu, quando o Bidu foi questionado, ele falou sobre, não, o torcedor tem que entender que esses jogadores aqui ganharam 3 títulos. Então, cara, peraí, mas o Dorival Júnior ganhou 2 e foi mandado embora. E é o normal, quando você trabalha em time grande, você tem que estar mostrando toda hora. Não adianta você ficar sentado em cima de um título que foi o ano passado pra você, e 1 de janeiro. Você chegou no jogo de ontem, você, Souzinha? Ó, eu enxerguei uma má vontade. Uma má vontade dos jogadores, menos do Ranieri. Uma má vontade, uma força assim, sabe? Tá tudo bem, vai. Não, porque o Internacional mereceu ganhar o jogo. A única coisa errada, no meu ponto de vista, só foi o pênalti que não foi dado em cima do Yuri Alberto. Do restante, arrebentou com o time do Corinthians. Jogou mais, correu mais. O que você enxergou, Souzinha? Uma má vontade. Um time sem vontade nenhuma. Um time que o Internacional entrou para se defender e o Corinthians não conseguia jogar. Não deu um chute no gol no primeiro tempo. Não, isso não existe. Um chute no gol no primeiro tempo. Você tá jogando em casa. Não foi, Veloso? Diante do seu torcedor que incentiva lá, que vai em todos os jogos, você não dá um chute no gol no time que está se defendendo, aí não tem como, aí é culpa do treinador. Deixa aqui, deixa a torcida aqui. Eu acho que o Dorival insistiu em alguns jogadores. Então, mas aí, exatamente, mas ele é o único culpado? O Memphis não pode falar do Memphis. Do Garro não pode. Nossa, do Vitinho, 1,1 milhão por mês. Do Pedro Raul que entra e não pega na bola. Parece que é só treinador, né, o Godoy? Craque Neto, essa relação treinador, comissão técnica, o problema do Corinthians não é nem comissão técnica, é condição técnica, né?
Essa falta de vontade, isso tudo contribui igual acidente de avião. Não tem acidente de avião por culpa de um fato. Então aí ficou bem claro no jogo de ontem que o treinador não queria continuar e os jogadores não queriam que o treinador continuasse. Pensa igual. Ficou bem nítido. Pensa igual, Godoy. Então o treinador criou uma situação para cair. E o grupo de jogadores, confirmou a situação criada. Existe um relacionamento que está deteriorado, está ruim, o treinador quer sair e nós não queremos que ele continue. É o que aconteceu no jogo de ontem. Pra você, Veloso. O Corinthians está se complicando. E o Corinthians que já teve a sua força jogando na arena, né? Agora a gente vê, perdeu pro Curitiba, perdeu pro 10 Internacional. pontos e 10 O jogos. Internacional estava à beira da zona do rebaixamento. 9 pontos Aí tem. recebe o Inter em casa e perde. O Inter passou o Corinthians por causa dessa vitória. O Corinthians está, de novo, né? Voltou àquela conta. 10 jogos, 10 pontos. Essa é a pontuação de rebaixamento. Porque se chegar lá na frente com 38 pontos e 38 jogos, vai cair. Então esse momento do Corinthians em 10 jogos da competição é pontuação de rebaixado. Aí o craque do time, que não pode ninguém falar dele, porque a torcida de mídias sociais vai ficar bravo, porque vocês vão ficar bravinho. Não jogou. Foi pra Holanda, tá lá rindo. Foi pra Madrid. Foi pra Madrid, voltou pra cá, não joga a quarta. É quarta ou quinto o jogo? Quinta-feira o jogo. Contra quem? Platense, né? Platense, sabe o que é? Libertadores. Pô, então, peraí, eu tenho um jogador que é o Bonitão, que é amigo do Pedro Silveira. Esse aqui é o Pedro Silveira, ó. Foi ele que fez o contrato, ó. Ele que fez o contrato. Foi você que fez o contrato? Você que fez o contrato. Se puder tirar a criança dali, eu agradeço, hein? Se puder tirar a criança dali, eu agradeço, hein? Se puder tirar a criança dali, eu agradeço. Eu não gosto de criança, não gosto não gosto de família. Família é família, meu irmão. Família é família. Aí, ó, dando risadinha. Ai, se fosse o Vinícius. Ai, se fosse o Neymar, hein? Ai, se fosse o Neymar dando risada no camarote, o Santos perdendo de 3-1, hein? Ai, se fosse, hein? A gente ia estar arregaçando, né? A gente ia estar quebrando o cara, né? Que, por sinal, eu tenho o entendimento do Neymar, eu acho que tem que convocar o cara, leva ele lá pra Granja Comari, deixa ele treinando com os caras lá os 30 dias e vê o que vai dar. Pra não ter essa briga insana que tá tendo em relação ao Neymar, que é política daqui, política dali. Não é só futebol. O cara jogou ontem? Não. Jogou com o Cruzeiro? Não. Vai jogar? Não vai. Então é isso que em relação ao Neymar. Olha, o grande Memphis está lá torcendo, maravilhoso. Aí vai com as crianças. Ele tá jogando, Veloso, na sua opinião? Ele tá merecendo aplauso? Quem? O Memphis? O Memphis esse ano aqui não compareceu ainda, né? Ganhou um título, foi importante, jogou bem no jogo do título contra o Flamengo, mas foi só o que ele fez esse ano. Depois, se preparar para os jogos da seleção, agora está machucado, deve voltar perto da convocação final, fazer 2 jogos e se apresentar para a Holanda. Eu acho que a gente vai ver muito pouco do Memphis esse ano. Esse ano não, né? Daqui 2 meses o Memphis já não é mais jogador do Corinthians, porque pra mim ele não volta da Copa do Mundo pro Corinthians. Contrato agora se encerrando em junho. Pra mim ele não volta mais, ainda mais agora com a demissão de treinador, essa bagunça que tá o Corinthians. E com relação ao Neto, 99,9% será o Fernando Diniz. Pelo que eu vi ali, a negociação tá avançada. Não vou cravar nada, né? Então quem sou eu para cravar alguma coisa? Eu sou um torcedor que faz corte do Corinthians, mas a gente tá atento aqui, segue alguma informação. Dia vai ser longo, loucura, semana aí vai ser de loucura até anunciar o técnico. Cara, eu não sei, mano, não tem. Você vê os números do Fernando Diniz? Desanima, cara, desanima. Mas ao mesmo tempo dá uma vontade de ver ele tentar fazer esse time jogar bola, cara, jogar bonito. Ou vai ser 8 ou vai ser 80, mano, não tem meio termo, tá ligado? Então é se encaixar. E tem jogador pra fazer toque de bola, cara. Tem um Bidon, tem o Garro, tem o Carrilho, tem o André, tem os caras, o Yuri pra fazer esse toque de bola que ele gosta de fazer. Imagine se dá certo, o Corinthians começa a jogar ao fino da bola, mano. Se não der certo, troca de novo. Aí mais uma rescisão. O que é alguns milhões pra quem deve quase 3 bi, né? Então vamos ver, cara, o que vai acontecer agora. Eu fico pensando que tem Fernando Diniz, beleza. Aí diz que o plano B é o Silvinho. Aí fica falando de nome de Tite. Crespo também não, pelo amor de Deus, mano. Crespo não dá, não dá. Aí tem Sampaoli, só que Sampaoli. Um tempo atrás eu lembro que eu queria Sampaoli no Corinthians, mano. Só que
Só faz trabalho péssimo, né? E é muita briga interna. Aí quem tem mais Galhardo é muito caro. É 3 milhões de salário no mínimo por mês. Não dá, é muito caro. Não sei, mano. Não tem técnico assim. E não adianta, vai pedir quem? O Guardiola? Vai pedir quem? O Klopp? Que treinou o Liverpool? Não tem como, não tem como, cara. Não tem técnico assim, não. Comenta aí, deixa o seu like, se inscreve no canal. E valeu, fio. É nóis.